A série O Fugitivo, The Fugitive, manteve toda a América em suspense durante 4 temporadas. Um médico inocente foge da pena de morte e, completamente sozinho, persegue por todo o país o verdadeiro assassino. Mas o que aconteceu aos atores quando as câmeras se apagaram revelou-se, por vezes, mais dramático do que qualquer episódio. Vejamos onde estão em 2026. Sabias que um dos atores desta série era tão parecido com um vilão que, um dia, a própria polícia o mandou parar em plena rua, confundindo-o com um foragido? Sabias que o homem cuja voz grave e aveludada narrava cada episódio chegou a interpretar, segundo as suas próprias contas, mais de 7.000 papéis na rádio? E sabias que um menino que apareceu num episódio desta série viria-se a tornar-se numa das maiores estrelas de Hollywood? Alguém cujo nome Walt Disney escreveu numa folha como uma das suas últimas palavras antes de morrer? Além disso, por detrás das câmaras desta história passaram futuras lendas, desde vencedores do Oscar até ícones do cinema de gênero, e muitos deles eram então principiantes muito jovens. As histórias destas pessoas estão cheias de ascensões, perdas e reviravoltas inesperadas. Comecemos. No número 1, temos David Janssen no papel do Dr. Richard Kimball, o homem em fuga, que vimos de 1963 a 1967. David tinha 32 anos quando se tornou o fugitivo mais famoso da televisão e apareceu em todos os 120 episódios da série. Infelizmente, David morreu tragicamente em fevereiro de 1980, com apenas 48 anos, e a sua morte abalou toda a indústria. O seu verdadeiro nome era David Harold Meyer e adotou o apelido do padrasto. Poucos sabiam que, no início da carreira, a 20th Century Fox rescindiu o contrato com ele, por considerar que a sua estranha linha do cabelo e as orelhas grandes não serviam para o grande ecrã. Foi um golpe duro, mas não desistiu e continuou a trabalhar. A verdadeira fama chegou-lhe precisamente graças ao papel do acossado e atormentado Dr. Kimball, e o público gostou tanto dele que, todas as semanas, algum desconhecido lhe telefonava para casa com vontade de ajudar o fugitivo. Após o final da série, David entregou-se a um ritmo de trabalho extenuante, rodando dezenas de telefilmes e novas séries como O'Hara, US, Treasury e a série de culto Harry O, onde interpretava um detetive privado. Casou 2 vezes e levou uma vida intensa e desgastante. Bebia muito e, ao que se diz, fumava vários maços de cigarros por dia. Quando morreu, o produtor Quinn Martin despediu-se dele no funeral, chamando-lhe um verdadeiro profissional e uma superestrela. Há quem acredite que este ator dedicado e obstinado simplesmente se matou a trabalhar. É curioso que, segundo contou a atriz Debbie Reynolds, o próprio Janssen acreditava, meio a brincar, meio a sério, ser filho ilegítimo do lendário Clark Gable. O Dr. Kimball antepôs sempre as necessidades dos outros às suas, e David Janssen ofereceu-lhe uma alma triste e profundamente humana, impossível de esquecer. No número 2, temos Barry Morse, no papel do implacável tenente Philip Gerard, o homem que perseguiu Kimball durante as 4 temporadas. Barry tinha 45 anos quando se tornou a encarnação do destino que pairava sobre o fugitivo. Surpreendentemente, apareceu em menos de 1/3 dos 120 episódios, e ainda assim, foi um dos rostos mais reconhecíveis e inquietantes da série. Barry morreu em fevereiro de 2008 em Londres, aos 89 anos, após uma breve doença. Nasceu num bairro pobre de Londres, deixou a escola na adolescência e ganhou uma bolsa para a prestigiada Royal Academy of Dramatic Art. Calcula-se que, ao longo dos seus 70 anos de carreira, tenha interpretado mais de 3.000 papéis na rádio, na televisão, no teatro e no cinema. Poucos sabiam que o papel do frio e teimoso, Gerard, representou uma ruptura total com o seu registro habitual. Antes costumava interpretar personagens emotivas e cheias de cor, e a televisão americana, ao início, não sabia bem o que fazer com ele. Após O Fugitivo, Barry viveu uma segunda vaga de fama entre os apreciadores de ficção científica ao interpretar o professor Victor Bergman na série britânica Espaço 1999.
mudou-se para o Canadá no início dos anos 1950 e trabalhou tanto na televisão local que o apelidaram, em tom de brincadeira, de sinal de teste da televisão canadiana. Barry esteve casado com a atriz Sydney Sturgis durante quase 60 anos, até a morte dela, e deixou 2 filhos que também se dedicaram aos palcos. Chegou inclusive a escrever um livro de memórias sobre o seu trabalho em O Fugitivo e Espaço, 1999, uma série que, no auge, chegou a ser vista por cerca de 28 milhões de espectadores. Gerard parecia um caçador impiedoso e sem um pingo de compaixão. Mas Barry Morse era um cavalheiro do teatro, refinado e bondoso, que viveu uma vida longa e plena. No número 3, temos Bill Reich no papel de Fred Johnson, o famoso Maneta, o verdadeiro assassino, que vimos ao longo de toda a série, de 1963 a 1967. Bill tinha 58 anos quando se tornou, talvez, o vilão mais célebre da televisão, aparecendo em cerca de 10 episódios. Bill morreu em julho de 1984 em Santa Mônica, aos 79 anos, devido a um cancro do pulmão. O seu verdadeiro nome era Carl William Reich, e a sua vida antes da série foi tão interessante como o próprio papel. Foi bailarino na famosa companhia de Ziegfeld e atuou nos palcos de Nova York e perdeu o braço direito durante a Segunda Guerra Mundial, depois de sofrer queimaduras terríveis no incêndio de um navio. Poucos sabiam que foi precisamente a sua deficiência que fez com que o chamassem vezes sem conta para papéis de vilão, e que o seu papel mais memorável antes de O Fugitivo foi uma luta com Kirk Douglas no filme Sós Perante o Perigo, Lonely Are the Brave. Depois de interpretar o Maneta, Bill tornou-se tão reconhecível que já não encontrava qualquer outro trabalho, e o produtor Quinn Martin teve de o manter na folha de pagamentos fixa para lhe dar pelo menos alguma estabilidade. Houve até um episódio quase cômico. Uns polícias de Los Angeles mandaram-no parar na rua, julgando que era um foragido, e ele teve de os convencer de que era apenas o ator da série. Após o final de O Fugitivo, Bill, farto do eterno estigma de vilão, deixou quase por completo de representar e tornou-se professor de representação na zona oeste de Los Angeles, trabalhando com jovens talentos até a morte. Por aquele papel tão sombrio, ocupou mais tarde o 5º lugar na lista dos vilões mais temíveis da televisão, segundo a revista TV Guide. O Maneta foi o pesadelo de Kimball, mas Bill Reich, na vida real, era um professor afável que nada tinha a ver com a sua sinistra personagem no ecrã. No número 4 temos William Conrad, a voz off, o narrador que acompanhou o espectador em cada episódio, de 1963 a 1967. William tinha cerca de 43 anos quando ele e o seu reconhecível barítono aveludado se tornou parte essencial da atmosfera da série e de cada perseguição. William morreu em fevereiro de 1994 em Los Angeles, aos 73 anos, de um infarte. O seu verdadeiro nome era John William Ken Jr., e ao longo de 5 décadas construiu uma das carreiras mais versáteis da história do mundo do espetáculo. Poucos sabiam que ele, segundo as suas próprias contas, interpretou mais de 7.000 papéis na rádio e criou o xerife Matt Dillon na versão radiofônica de Gunsmoke, antes de o papel no ecrã ser entregue a outro ator devido à corpulência de William. A sua voz narrou os desenhos animados de Rocky e Bullwinkle e durante a guerra serviu como piloto e como produtor do serviço de rádio das Forças Armadas. Após O Fugitivo, William, conhecido pela sua imponente corpulência, encontrou a verdadeira fama, já como ator à frente da câmara, ao interpretar um detetive na popularíssima série Cannon, depois o investigador Nero Wolfe, e mais tarde um procurador apelidado de O Gordo na série Jake and the Fat Man. Chegava mesmo a brincar dizendo que uma associação de controle de peso teria alegadamente proibido seus membros de verem Cannon, embora se tenha revelado uma piada. A sua carreira abrangeu 5 décadas e 3 épocas: a rádio, o cinema e a televisão. E não foi apenas ator, mas também realizador e produtor. Pelo seu trabalho, recebeu um Emmy. Em 1997, foi incluído póstumamente no Radio Hall of Fame, reconhecido como uma das grandes vozes do seu tempo.
Os espectadores nunca viram o seu rosto em O Fugitivo, mas foi precisamente a voz de William Conrad que deu o tom a cada fuga desesperada de Kimball e a cada uma das suas decisões morais. No número 5, temos Jacqueline Scott no papel de Dona Kimball Taft, a fiel irmã do Dr. Kimball, que vimos de 1964 a 1967. Jacqueline tinha 32 anos quando apareceu pela primeira vez como a única pessoa da sua família que nunca duvidou da inocência do irmão. Participou em 5 episódios, incluindo o lendário final dividido em 2 partes. Jacqueline morreu em julho de 2020 em Los Angeles, aos 89 anos, após lutar contra um cancro do pulmão. Nasceu no estado do Missouri e começou a competir em concursos de dança logo aos 3 anos. Depois de se mudar para Nova York, atuou na Broadway, nomeadamente na montagem original da célebre peça O Vento Será a Tua Herança, Inherit the Wind. Poucos sabiam que o episódio final de O Fugitivo, no qual aparecia a sua personagem, reuniu diante dos ecrãs cerca de 78 milhões de espectadores. E durante muitos anos, foi o episódio com mais audiência da história da televisão americana. Jacqueline foi uma das atrizes secundárias mais solicitadas da sua época. 8 episódios de Gunsmoke, 5 de A Caravana, Wagon Train, papéis em Perry Mason, na estreia cinematográfica de Steven Spielberg, Duelo, onde interpretou a esposa da personagem de Dennis Weaver e um memorável papel como mulher de um assaltante de bancos no filme O Polícia que Ri, The Laughing Policeman, ao lado de Walter Matthau. Costumava dizer que o que mais valorizava era poder interpretar personagens muito diferentes. Umas vezes a rapariga boa, outras a má. O seu marido, o argumentista e assessor de imprensa Gene Lesser, com quem esteve casada 6 décadas, morreu apenas umas semanas antes dela. Donna foi o apoio silencioso de Kimball nos seus momentos mais sombrios, e Jacqueline Scott, um exemplo de talento fiável e trabalhador ao longo de 5 décadas. No número 6, temos Diane Brewster, no papel de Helen Kimball, a esposa assassinada do doutor, cuja morte pôs em marcha toda a história da série. Diane tinha 32 anos quando apareceu como a mulher que só vemos em flashbacks, mas cuja sombra paira sobre cada episódio. Diane morreu em novembro de 1991, na Califórnia, aos 60 anos, de insuficiência cardíaca. Nasceu em Kansas City e estudou artes liberais na universidade antes de se dedicar à representação. Poucos sabiam que era descendente direta de um dos pais peregrinos que chegaram à América no navio Mayflower. Surpreendentemente, Diane ficou na memória do público com 3 personagens completamente distintas em séries clássicas. A astuta vigarista Samantha Crawford, no western Maverick, a doce e bela professora. A menina Canfield, na comédia Leave It to Beaver, e a malograda Helen Kimball em O Fugitivo. Transformava suas breves aparições em autênticos acertos de interpretação. Mesmo com apenas alguns episódios de Maverick, a sua personagem agradou tanto ao público, pela química com James Garner, que a faziam regressar vezes sem conta. Disse que, em O Fugitivo, rodou os flashbacks praticamente como um favor pessoal ao criador da série, Roy Huggins. Nos anos 1980, regressou brevemente ao papel da sua querida professora, na continuação de Leave It to Beaver, após o que se retirou definitivamente da profissão, e levou uma vida tranquila, longe das câmaras. Helen Kimball mal pronunciou umas poucas frases no ecrã, mas foi por ela que Richard Kimball passou 4 anos de inferno, e Diane Brewster demonstrou que, para deixar uma marca brilhante na história da televisão, não é preciso muito tempo de ecrã. No número 7, temos Andrew Prine no papel de Ray Kimball, o ressentido irmão mais novo do doutor, que vimos num importante episódio da primeira temporada, em 1964. Andrew tinha 28 anos quando interpretou um homem cuja vida tinha sido arruinada pela má fama do irmão. Ray perdeu o emprego e a noiva, e começou a conduzir de forma temerária em carros de competição, como se lhe fosse indiferente viver ou morrer. Andrew morreu em outubro de 2022, durante umas férias em Paris, aos 86 anos, por causas naturais.
Nasceu na Florida e estreou-se na Broadway, e mais tarde interpretou o irmão de Helen Keller em O Milagre de Anne Sullivan, The Miracle Worker, um filme nomeado ao Oscar. Poucos sabiam que, ao longo da sua extensa carreira, acumulou mais de 180 papéis no cinema e na televisão, e que foi um verdadeiro rei do western. Rodou 3 filmes com o realizador Andrew McLaglen: A Brigada do Diabo, The Devil's Brigade, Bandoleiro e X-1, este último com o próprio John Wayne. E segundo as suas próprias palavras, a única pessoa capaz de o pôr na ordem era precisamente Wayne. Andrew costumava fazer ele mesmo as cenas de risco, e magoou-se mais do que uma vez nos joelhos e nos ombros, e dizia que nunca tinha encontrado um papel de que não gostasse, e que, nos anos 1970, estava disposto a aceitar literalmente qualquer trabalho. Além dos westerns, rodou também filmes de terror, que mais tarde se tornaram de culto, como A Cidade que Temia o Anoitecer, The Town That Dreaded Sundown, e na televisão é recordado pelo seu papel na minissérie de ficção científica Fichte. A sua vida pessoal foi agitada. Casou várias vezes, inclusive 3 vezes com a mesma atriz, Brenda Scott, e viveu as últimas décadas felizmente com a esposa, Heather Lowe. Pelo seu contributo para o gênero do western, recebeu o prestigiado prêmio Golden Boot. Ray era uma personagem complicada, magoada com o mundo inteiro, mas Andrew Prine continuou a ser o favorito dos colegas e um dos atores secundários mais trabalhadores de Hollywood até ao fim dos seus dias. No número 8, temos James Sikking no papel de Leonard Taft, o marido de Donna e cunhado de Kimball, que interpretou pela primeira vez na primeira temporada, em 1964. James tinha cerca de 30 anos quando apareceu como aquele homem de família, sério, que apoiava a mulher na sua lealdade ao irmão fugitivo. James morreu em julho de 2024 em Los Angeles, aos 90 anos, por complicações de uma demência, rodeado da família. Nasceu em Los Angeles e era o mais novo de 5 irmãos. Poucos sabiam que lhe deram o nome de James Barrie em honra do autor de Peter Pan, e que a sua mãe, após um acidente de automóvel quase mortal, fundou a sua própria igreja. Embora em O Fugitivo tivesse apenas um pequeno papel e mais tarde aparecesse na série noutras personagens, uma enorme fama esperava-o. Tornou-se um dos favoritos do produtor Steven Bochco e ficou célebre como o imperturbável tenente da unidade especial Howard Hunter, sempre com o seu cachimbo na lendária série policial Balada de Hill Street Blues, papel pelo qual foi nomeado ao Emmy. Para toda uma geração dos anos 1990, é o bondoso Dr. David Hauser, o pai do menino prodígio interpretado por Neil Patrick Harris na popular comédia Doogie Howser, M.D. Os apreciadores de ficção científica recordam-no também como o Capitão Styles no filme Star Trek II, A Procura de Spock, bem como pelos seus papéis em Gente Vulgar, Ordinary People, Capricórnio 1, Capricorn One e o dossiê Pelicano, The Pelican Brief. Começou a sua longa carreira já em meados dos anos 1950, com um pequeno papel no cinema, e tinha pela frente mais de 6 décadas de trabalho. Fora do ecrã, James passou 19 anos a ler livros a alunos do ensino básico no âmbito de um programa de voluntariado e angariava fundos para investigação médica. Leonard Taft foi o apoio silencioso da família Kimball, e James Sikking construiu uma carreira de 6 décadas que se tornou um exemplo de estabilidade, dignidade e honestidade. No número 9, temos Richard Anderson, que interpretou Leonard Taft no célebre final da série, dividido em 2 partes, em 1967, e que antes tinha encarnado em O Fugitivo vários papéis episódicos distintos. Richard tinha cerca de 40 anos quando se tornou cunhado de Kimball naquele final de altíssima audiência que o país inteiro viu. Richard morreu em agosto de 2017 em Beverly Hills, aos 91 anos, por causas naturais. Nasceu em Nova Jersey e depois de 2 anos no exército, estudou num laboratório de atores e pouco a pouco tornou-se um dos rostos mais fiáveis da televisão americana.
Poucos sabiam que alcançou a sua maior fama já nos anos 1970, ao interpretar Oscar Goldman, o chefe dos super-heróis biônicos em duas popularíssimas séries em simultâneo, O Homem de $6 Milhões, The $6 Million Man, e A Mulher Biônica, The Bionic Woman, que eram transmitidas em paralelo. Era precisamente a sua voz que pronunciava a famosa frase do genérico sobre terem a tecnologia para reconstruir o herói. Richard participou também na série Perry Mason e em filmes como Horizontes de Glória, Paths of Glory, de Stanley Kubrick, e 7 Dias em Maio, 7 Days in May. A sua vida pessoal fez parte da história de Hollywood. A sua primeira esposa foi a filha do ator Alan Ladd, e a segunda, a filha da lendária atriz Norma Shearer e do produtor de cinema Irving Thalberg. O seu colega Lee Majors chamava-lhe, com muito carinho, a aposta segura de sempre, pelo seu estilo inalterável, pela sua serenidade e elegância, e garantia que nunca tinha conhecido outra pessoa igual. O final de O Fugitivo foi um dos acontecimentos mais sonantes da história da televisão, e Richard Anderson revelou-se um digno desfecho daquela grande saga, antes de se tornar ele próprio um ícone para toda uma geração de jovens espectadores. No número 10, temos Clint Howard no papel do pequeno Billy Taft, o sobrinho do Dr. Kimball, que vimos no episódio da primeira temporada Home is the Hunted, em 1964. Clint tinha apenas cerca de 4 anos quando interpretou um dos filhos de Donna, para se reunir com os quais Kimball arriscava a liberdade e a vida. Em 2026, Clint faz 67 anos e continua a trabalhar ativamente, o que já por si é assombroso. Poucos sabiam que Clint é o irmão mais novo do célebre realizador vencedor do Oscar Ron Howard, e que ambos começaram como atores crianças na mesma época. Clint conseguiu seu primeiro papel de destaque na série Gentle Ben e emprestou a voz a desenhos animados da Disney como O Livro da Selva. Em adulto, tornou-se um querido ator secundário, participando em 17 filmes do irmão, entre eles Apollo 13 e Cocoon, e ficou também conhecido pelos seus papéis em comédias e filmes de terror. Trabalhou praticamente em todas as gerações do universo de Star Trek e apareceu em Han Solo, uma história de Star Wars, e no recente filme de terror Terrifier 3. Em 2024, mostrou também a sua faceta dramática ao interpretar um excêntrico músico sem abrigo na telenovela diurna Beleza e Poder, The Bold and the Beautiful, papel pelo qual recebeu uma nomeação ao Daytime Emmy em 2025. O seu irmão mais velho, Ron, está sinceramente orgulhoso dele e diz que Clint é um talento único e inventivo, com um ritmo próprio e inconfundível. Em 2026, Clint tem ainda vários projetos novos em mãos. O pequeno Billy cresceu até se tornar um dos atores secundários mais reconhecíveis e queridos de Hollywood, que não abranda o ritmo 6 décadas depois da sua aparição em O Fugitivo. No número 11, temos Bill Mumy no papel de David Taft, o segundo sobrinho do Dr. Kimball, que também vimos no episódio Home is the Hunted, em 1964. Bill tinha cerca de 10 anos quando interpretou o mais velho dos 2 meninos da família Taft. Em 2026, Bill faz 72 anos e tem nas costas uma carreira assombrosa de mais de meio século. Poucos sabiam que, apenas um ano depois de O Fugitivo, se tornou verdadeiramente famoso ao interpretar Will Robinson na série de ficção científica de culto Perdidos no Espaço, Lost in Space. Ainda antes, sendo muito pequeno, já tinha aparecido num dos episódios mais famosos de Além da Imaginação, The Twilight Zone, It's a Good Life, onde deu vida a um menino arrepiante com um poder aterrador, capaz de castigar os adultos só com a mente. Um dado curioso: ao início queriam dar a Bill o papel de Ed Munster na série The Munsters, mas os pais recusaram devido à pesada maquilhagem. Em adulto, Bill não só continuou a representar, como se tornou também um músico de sucesso, ator de dobragem e autor de banda desenhada. Interpretou o extraterrestre Lenier na conhecida série Babylon 5 e continua a dar voz a uma infinidade de desenhos animados ainda hoje. Como músico, atua há muitos anos num duo de comédia musical e gravou dezenas de discos.
e as suas canções soaram em populares programas de rádio. Na versão renovada de Além da Imaginação, chegou inclusive a interpretar a versão adulta da sua arrepiante personagem, cuja filha foi encarnada pela sua própria filha, Liliana, também atriz. É curioso ainda que em criança chegou a trabalhar com quase todas as estrelas da época, de Walt Disney a Lucille Ball. O pequeno David apareceu em O Fugitivo num único episódio, mas Bill Mumy tornou-se numa autêntica lenda da ficção científica e num artista multifacetado, querido pelos fãs do mundo inteiro. No número 12, temos Bruce Dern, um dos exemplos mais assombrosos de estrelas escondidas desta série. Apareceu em O Fugitivo vezes sem conta, interpretando em 4 anos 5 personagens distintas. Bruce tinha cerca de 27 anos quando surgiu pela primeira vez num dos episódios, no papel de mais um dos desconhecidos que o médico fugitivo encontra pelo caminho. Em 2026, Bruce faz 90 anos e é uma lenda viva de Hollywood que continua a trabalhar ativamente. Poucos sabiam que Bruce vem de uma família influente. O avô foi governador do estado do Utah e secretário da Guerra dos Estados Unidos. E um tio-avô seu foi um conhecido poeta. Começou o seu percurso no teatro, onde o descobriu o próprio realizador Elia Kazan, que o convidou a estudar numa prestigiada escola de representação. Nos anos 1960, Bruce ficou famoso pelos seus papéis de vilões desequilibrados e psicopatas, entre eles em filmes de Alfred Hitchcock, como Marnie, e essa rotulagem perseguiu-o durante muito tempo. Mas depois, chegou a era da nova Hollywood e ele floresceu. Conseguiu a sua primeira nomeação ao Oscar pelo papel de veterano do Vietnã no drama O Regresso, Coming Home. Décadas mais tarde, já com 77 anos, atingiu o topo ao interpretar um pai idoso no drama a preto e branco Nebraska, pelo qual ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes e a sua segunda nomeação ao Oscar. Trabalhou também com Quentin Tarantino em Os Oito Odiados, The Hateful Eight e Era Uma Vez em Hollywood. Bruce é o pai da célebre atriz Laura Dern e, precisamente em maio de 2026, apareceu sob ovações no Festival de Cannes, na estreia de um documentário sobre a sua própria vida. Os transeuntes anônimos que Bruce interpretou há muito que foram esquecidos, mas Bruce Dern demonstrou que um ator secundário pode chegar a ser um dos artistas mais respeitados da sua geração e continuar a trabalhar aos 90 anos. No número 13, temos Kurt Russell, que em criança interpretou Philip Gerard Jr., o filho daquele tenente perseguidor, num episódio da segunda temporada intitulado Nemesis, em 1964. Kurt tinha cerca de 13 anos quando a sua pequena personagem é raptada por acidente por ninguém menos do que Richard Kimball, o inimigo figadal do seu pai. Em 2026, Kurt faz 75 anos e é o único desta história que chegou a ser uma verdadeira superestrela mundial de primeira linha. Poucos sabiam que Kurt começou precisamente como ator criança, e um dos dados mais assombrosos da sua biografia é que o moribundo Walt Disney, em 1966, escreveu numa folha o nome Kurt Russell como uma das suas últimas palavras. O estúdio acabara mesmo de assinar um contrato a longo prazo com o jovem ator. Kurt tornou-se a grande estrela da Disney nos anos 1970 e depois transformou-se num ícone de todos os gêneros. Interpretou o lendário xerife Wyatt Earp no western Tombstone, o anti-herói Snake Plissken em Fuga de Nova York, Escape from New York, um bombeiro em Inferno em Chamas, Backdraft, um coronel no filme de ficção científica Stargate, e chegou mesmo a dar voz a Elvis. Foi precisamente durante a rodagem de um musical da Disney que conheceu Goldie Hawn, com quem vive felizmente há mais de 40 anos, sem nunca terem formalizado o casamento. O seu filho, Wyatt Russell, também se tornou um ator conhecido. Em 2017, Kurt e Goldie receberam juntos uma estrela cada um no Passeio da Fama de Hollywood. O filho de Gerard mal surgiu uma vez em O Fugitivo, mas Kurt Russell demonstrou que, por vezes, de um diminuto papel de criança, nasce uma das carreiras mais longas e brilhantes de Hollywood. E, por último, Robert Keith, no papel do Dr. John Kimball, o pai de Richard, que vimos nessa mesma primeira temporada em 1964.
Robert tinha cerca de 66 anos quando interpretou o pai idoso e doente do fugitivo. Foi precisamente a notícia da sua reforma que levou Kimball a arriscar e regressar à sua cidade natal. Robert morreu em dezembro de 1966 em Los Angeles, aos 68 anos. O seu verdadeiro nome era Roland Keith Ritchie, e foi um respeitado ator secundário que participou em várias dezenas de filmes, sobretudo nos anos 1950, e que também brilhou nos palcos Broadway. Há neste elenco uma ironia subtil. Robert era o pai do ator Brian Keith, que interpretou um antagonista de Kimball no primeiro episódio da série, de modo que pai e filho entraram à vez nesta história. Poucos sabiam que o caminho de Robert no cinema não começou como ator, mas como dramaturgo. Hollywood reparou nele precisamente graças a uma peça sua. Atuou em montagens lendárias da Broadway, e o seu último trabalho no ecrã foi o papel de um rico patriarca num célebre episódio de Além da Imaginação, intitulado The Masks. Mas a página mais triste da sua biografia tem a ver com uma das suas esposas. Em 1927, casou com a jovem atriz da Broadway Peg Entwistle. Divorciaram-se um par de anos depois e, em 1932, o nome de Peg ficou gravado para sempre na mais sombria lenda de Hollywood. Tirou a própria vida saltando da letra H do célebre letreiro Hollywoodland, tornando-se um trágico símbolo dos sonhos desfeitos desta cidade. O Dr. John Kimball encarnava o lar e a família a que Richard ansiava desesperadamente regressar. E Robert Keith deixou para trás tanto uma filmografia digna como uma dinastia de atores que continuou no seu famoso filho. Tão diferentes se revelaram os destinos das pessoas que deram vida a uma das melhores séries da história da televisão. Alguns partiram cedo demais, em plena maturidade. Outros construíram carreiras de meio século. Um passou de convidado de um episódio à estrela mundial de primeira linha, e outros continuam a filmar ainda hoje, com 80 e 90 anos. O Fugitivo terminou com o final de maior audiência da sua época, que o país inteiro viu, mas as histórias dos seus atores continuam vivas e ainda nos surpreendem décadas depois. Por detrás das câmaras desta série passaram dezenas de futuras lendas de Hollywood, e cada uma delas levou consigo um pedacinho daquela época. Se gostaste desta viagem ao passado e ao presente, não te esqueças de dar gosto, subscrever o canal e escrever nos comentários qual a personagem de O Fugitivo de que mais te lembras e sobre que série de culto gostarias de saber mais da próxima vez. Até a próxima!